galera, bem-vindos a mais um Landcast. Hoje super feliz aqui com o Cauê Vicente, CTO, Chief Technology Officer da Nuvem Energia. Fala, Cauê, tudo bem, cara? Vini, tudo bem? Tudo ótimo. Show de bola, bicho. O Cauê vai dar uma aula pra gente aqui hoje sobre como funciona esse mercado. Eu tava ali fora conversando com ele já me deu uma aula aqui, eu tô com várias ideias aqui. Inclusive, provavelmente eu vou virar cliente da Nuvem, cara. Boa, Vini, vamos lá, vamos pra dentro. Legal demais. E pra gente começar, cara, fala um pouquinho de você pra galera, assim, acho que é importante a gente criar essa conexão, entenderem quem que é o Cauê, de onde que ele veio, né? O que ele gosta de fazer, enfim. Fala um pouquinho de você, cara. Boa, Vini. Bom, sou natural de Araraquara, nasci e criado lá em Araraquara. Gosto muito de jogar futebol lá, joguei futebol a vida, infância inteira lá, joguei na Ferroviária lá, o time da região lá, Eita. Muito massa. E desde sempre eu tive muita facilidade com tecnologia, muita facilidade mesmo. Então assim, desde ganhava um videogame, eu gostava muito mais de jogar e desmontar o videogame do que propriamente passar de fase. Então isso, ao longo do tempo, isso foi despertando algo bem interessante dentro de mim, que era a facilidade mesmo com os itens tecnológicos. E aí, conforme fui crescendo, fui amadurecendo em Araraquara, todo o meu viés foi tecnológico, então todos aqueles cursos que a gente faz durante a adolescência e tudo mais foram todos voltados para tecnologia, até chegar na era da faculdade. E aí a decisão, obviamente, foi para um curso tecnológico, aprender de fato a programar, a entender mais a fundo como a tecnologia funciona por trás do todo, né? E aí aos 22 anos mudei para São Paulo, eu e minha esposa, na época a gente estava começando o relacionamento e tudo mais, mudamos para cá e estamos até hoje aqui em São Paulo, com uma longa jornada aqui, sempre bem desafiador. Hoje nós temos 2 filhos lindos, né? A Liz e o Theo. Legal. E uma outra curiosidade, ao longo desse tempo, com essa vida maluca que nós temos tecnologia, eu acabei me tornando triatleta. Então hoje eu sou triatleta amador, tem toda uma rotina de treino também e tudo mais. Então faz com que a gente junte muito família, treino, tecnologia, trabalho. Então isso é super importante. O que você faz? Legal. Triatleta, o triatlo mesmo. Triatlo. Triatlo mesmo. Então treino pro triatlo, participo de algumas provas junto com o pessoal da assessoria. Então todo dia você tá nadando, pedalando, correndo, tem toda essa dinâmica. Que legal, cara. Show de bola. E aí, você falou que teve muita facilidade com tecnologia desde menino, né? Sim. Sempre fui muito aficionado. Então eu lembro o primeiro computador que o meu pai me deu de presente e tudo mais na época. Aquilo para mim foi muito libertador, assim, você conectar, na época bem nos primórdios da internet lá no interior, então era internet de escada ainda, você conectava depois da meia-noite ou depois das 2 da tarde no sábado, por pulso ainda. Então aquilo era muito interessante porque eu comecei a abrir meu mundo de uma forma diferente, porque eu consegui conectar com muitas pessoas, eu conseguia ler algo que até então não era tão simples, assim, não era tão acessível, né? Então isso fez com que a paixão por tecnologia aflorasse um pouco mais. Então os primeiros códigos que eu fui criando assim, e olhando as coisas funcionar, eu ficava assim em êxtase, assim, é algo que gostoso. Eu lembro até hoje, falo, nossa, eu fiz isso funcionar, que legal. E óbvio que antigamente tinha um pouco mais de dificuldade do que tem hoje, né? Não tinha tanto recurso assim para buscar e para construir, então você tinha que ir na tentativa e erro e tal. Então isso para mim foi muito assim libertador e foi algo que eu me encontrei desde sempre. Que legal, cara. E aí como que foi a tua primeira experiência com tecnologia? Como que você foi entrando até chegar hoje como CTO da Nuvem? Meu primeiro desafio profissional, eu fui estagiário numa empresa de internet no interior lá em Araraquara mesmo, num provedor de internet. Então lá ela fazia todo o processo de internet via rádio, então tinha todas as conexões, antenas e tudo mais que você entregava diretamente para o cliente. Aí tinha o pessoal de campo que instalava, direcionava para o repetidor. E lá na época tinha também, como ele era um provedor, tinha todo o processo de hospedagem de site, que hoje pra gente é tudo muito mais simples, mas na época tinha todos os servidores lá que faziam hospedagem, criação de domínio em servidor de e-mail, publicação e tudo mais. Então todo esse contexto tecnológico eu fui inserido desde o meu primeiro semestre da faculdade. Então já entrei no primeiro semestre já como estagiário e foi muito bom, porque eu fiquei na parte de suporte técnico.
Então eu dava suporte técnico tanto para a equipe de campo, né, que fazia a instalação das internets, né, da internet via rádio. Então o posicionamento de antena para medir se a internet estava alinhada, né, porque tem um alinhamento, um ângulo, tá alinhado, puxa mais para cá, mais para lá, não, virou, volta. Então ajudei o time de campo e também atendia diretamente o cliente. Ligava lá com algumas dúvidas e tudo mais, e atender o cliente foi o que me deu skill suficiente para ir construindo toda a carreira até onde eu tô hoje. Que legal, cara, animal, muito legal. E fala um pouquinho pra gente como que é a nuvem, como que funciona, assim, fala pra galera, porque eu fiquei surpreendido, assim, todo mundo aí que assiste a gente consegue ter um baita desconto na energia, né, cara? É isso aí. Quando a gente fala de nuvem, a nuvem é um braço de varejo da Vivaz Energia. Então hoje a Vivaz Energia ela constrói fazendas solares e a nuvem capta esses créditos junto com a distribuidora local e transforma isso em crédito e joga isso para o cliente final. Então hoje o nosso fluxo da nuvem energia é todo tecnológico. Então hoje você consegue contratar uma energia renovável para sua casa de até 25% de desconto em 3 minutos no Nuviep. Então hoje você entra no Nuviep, uma foto do seu documento, uma foto da sua fatura, uma foto da média de consumo, nosso processo de inteligência artificial captura tudo isso e devolve para o cliente final falando, olha, na sua condição, com o seu plano, onde você mora, com toda aquela parafernália que tem na conta de energia que muitas vezes ninguém lê, nesse contexto todo eu consigo te dar X% de desconto, assina o contrato de adesão aqui, a partir de 30 a 45 dias você já está recebendo desconto na sua conta de energia. Caramba, é tão fácil assim, bicho. É complexo, mas a nuvem nasceu para justamente simplificar tudo isso e trazer tudo isso para o cliente em 3 minutos. Que legal. Imagina a quantidade de tecnologia que tem aí atrás, né? Hoje a gente brinca entre o José Maurício, que é o sócio fundador, e o Fábio, que é o sócio mais comercial, né? Ambos são pessoas excepcionais. E a nuvem é uma empresa de tecnologia. E por um acaso ela está na área de energia renovável. Então todo o background da nuvem, toda a estrutura da nuvem é tecnológica. Hoje a gente, no nosso contexto como um todo, o nosso principal desafio é manter a nuvem escalável, que é um grande ponto e assim é um diferencial. E escalável a ponto de a gente cresceu significativamente no último ano e no final de 2025 nós teremos próximo de 45 mil clientes e nossa estrutura não vai passar de 40 pessoas. Então esse é o conceito escalável que a tecnologia está proporcionando. Eficiência na veia, na né? Veia. Eficiência na veia, muito legal. E hoje, você como CTO lá, como que é a tua estrutura? O que você cuida de tecnologia? Tecnologia como um todo, né? Tecnologia. Time técnico também que vai instalar as coisas na... Não, hoje quando a gente fala de nuvem energia, o time técnico é manter a estrutura do Nuviep, integrações, tudo funcional. O time das usinas é o time de engenharia. Nós temos um time muito foda de engenharia lá. Os caras são realmente muito bons, então tem todo o time de engenharia, porque aí tem todo o processo de fabricação mesmo. Então, quem que é o fornecedor, qual placa, qual eficiência, qual inversor. Então, isso daí é o time da engenharia. O time técnico da nuvem mesmo é para desenvolver aplicações para que o cliente final consuma a energia cada vez mais rápido e fácil. Hoje, eu sei que tem uma grande concorrente de vocês que bota a galera para vender na rua aí, né? Exato. Vocês têm também essa opção para ainda ou por enquanto não? Não, a gente tem modelos de segmentos de venda diferentes. Certo. Então hoje o nosso conceito é 100% digital. Legal. Então hoje o cliente entra na nossa... Ele é abordado por algum canal de marketing nosso, né, digital, por alguma rede e tudo mais. Ele baixa o Nuviep e faz o processo 100% digital, sem falar com humano, sem nada. Caso ele queira falar com alguém, tem a opção dentro do app de fiquei com dúvida e tudo mais, vai para o nosso canal de app, aí nós temos uma IA lá que faz o atendimento. Caso não queira falar com ela, aí sim vai para o humano atende, mas o processo do humano dentro da relação com o cliente também é digital, porque ele faz todo o processo digital, terminou de fazer todo o fluxo, o cliente recebe no e-mail o contrato para fazer adesão, tudo 100% digital. Que legal, hein, cara? Você foi executivo, fundador, né, de outras empresas Sim. e etc, né? Quais foram os principais desafios que você já enfrentou, superou, olhando para a tecnologia? Assim, conta um pouquinho de dois cases. Cara, ao longo desses anos de experiências, assim, eu julgo a tecnologia em pilares. Quando você está à frente de uma grande equipe de tecnologia, você tem alguns desafios. O próprio desafio tecnológico,
que é integração, linguagem de programação, problemas com servidores, XYZ, cloud e tudo mais. Tem o desafio nato de liderança, de gestão de time, de gestão de pessoas, e tem o outro desafio que compõe tudo isso, que é formar time forte. Então, quando eu olho toda essa estrutura, eu vejo claramente assim na minha história desafios específicos de cada um deles, né? Eu lembro quando eu mudei para São Paulo, meu primeiro desafio aqui, que eu virei gerente aqui, então aquela ânsia assim, fui promovido, gerente, meu primeiro cargo de executivo, que legal. Quando eu cheguei na empresa, eram 64 filiais, interligados por MPLS e aquele caos. E aí, obviamente, tinha uma questão de limitação tecnológica, mas aí na primeira semana, eu notei que o problema não era só tecnologia. Então, quando eu vivenciei a operação, não de tecnologia, mas a operação da empresa, foi onde eu consegui entender de fato que as reclamações dessas 64 filiais que voltavam para a tecnologia, como o sistema lento, está travando e tudo mais, eu comecei a entender que não era tecnologia por si só. A tecnologia sempre foi um grande meio, né? E aí, na segunda semana, eu respondi diretamente para o CEO da empresa, falei, cara, eu preciso ir em todas essas filiais. E aí eu linkei a que mais abria chamado para que menos abria e fui visitar as filiais. Assim, foi um dos cases assim, de sucesso. Porque chegando nas filiais, legal, qual que é o seu problema aqui? Falava com o diretor, com o gerente lá. Cara, mas o sistema aqui não funciona. Vamos entender o que não funciona. Aí você começava a olhar a pessoa na ponta, em vez de executar o processo X, executava o Y, que não era o homologado pelo ERP e tudo mais. Cara, isso aqui não pode fazer, tem que fazer desse jeito e tal. Putz, mas a gente não sabia, ninguém orientou e tal. Então foram assim 45 dias visitando essas filiais. E aí a grande sacada aí foi o meu time, enquanto tecnologia, recebia o chamado e falava, cara, isso não é problema meu. Isso é, sei lá, a impressora que travou. Isso é o cara que fez errado no RP. Isso é o cara que fez errado no CRM. E aí é incorporar essa nova visão, né, chegando novo e tudo mais, para a galera de tecnologia falar, cara, nós temos que resolver o problema, independente de qual seja, porque isso traz uma afinidade com o cliente final que você está resolvendo e também uma relevância para as áreas estratégicas da empresa do tipo, cara, ele resolveu um problema que não era dele, de uma forma diferente do que qualquer outra pessoa de tecnologia resolveria, né? Sim. Então, hoje, quando você fala tecnologia, às vezes eu olho aquele cara tech mais quadrado e desde sempre eu falei, cara, se eu for aquele tech quadrado, eu vou acabar perdendo muita oportunidade. Então, essa foi uma primeira experiência, assim, que mudou e aí nasceu aquele soft skill, né? De você entender o cliente, olhar, resolver. E aí foi um grande divisor de águas. Ali foi um divisor de águas gigante de vocês entrar no mundo com uma visão tech para a visão de negócio. Foi, assim, muito bom. Que legal, cara. E quando você lidera vários times, né, multidisciplinares, né, qual que é a tua estratégia para trazer inovação, para alcançar algum objetivo específico? Porque é muito difícil, né? Senioridades diferentes, pessoas diferentes, lugares diferentes. Como que você... Hoje esse é o grande desafio, né? Quando a gente olha uma equipe multidisciplinar, o conceito do home office, tudo isso joga um contra, mas tem que ter criatividade no momento da gestão, né? Quando eu olho a dinâmica de gestão de equipe multidisciplinar, eu acho que o primeiro ponto é você colocar todo mundo, entender o principal objetivo, cada um da sua caixa. E aí o objetivo de cada um da sua caixa, ele acaba sendo interligado com o objetivo da área subsequente. É isso. Então, para mim, o grande diferencial e o que faz a equipe multidisciplinar funcionar muito bem é todo mundo saber o seu objetivo, o objetivo da caixa subsequente, o quanto você faz parte daquele objetivo. Tem um case super interessante que eu participei junto com o meu time tecnológico. A gente tinha, nas empresas anteriores, bônus por performance. E a área de tecnologia sempre tinha uma dificuldade de apresentar um número expressivo para o bônus. E aí eu criei uma dinâmica junto, obviamente, com a RH, junto com as áreas de negócios, que era, qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu bônus? O que muda o seu ponteiro? Porque o meu ponteiro, enquanto tecnologia era meio, muda se o seu ponteiro mudar. Então a gente criou uma dinâmica de bônus da área de tecnologia voltada para a área de operação. Tinha os pesos tecnológicos e o peso operacional. Então isso fez com que a equipe multidisciplinar acabou ficando uma disciplina só.
temos que resolver o problema do cliente, eu tenho que entender o que de fato o cliente está me pedindo e trazer isso para o negócio. Então fez com que toda essa camada tech, né, cheia de siglas, cheia de códigos e tudo mais, traduzisse isso para, cara, nós precisamos entender o que a ponta está pedindo, traduzir isso para o nosso ambiente, o cliente final não sabe traduzir isso. Traduzir isso, resolver e devolver para o cliente da forma mais rápida e eficiente possível. Então foi um case, foi um ano assim que a gente estourou de bônus, a galera pirou, e assim, óbvio que foi um trabalho em conjunto. Então a equipe multidisciplinar, você tem que ter visão externa para que tudo isso funcione. Que legal. E hoje, como que é ser CTO de uma startup, cara? Assim, eu já conversei com alguns aqui, né? E o cara, pô, até passar pano no chão, tudo, como que é? Não foge muito disso, mas hoje quando nós estamos num momento diferente hoje na Nuve, né? A gente está bem estruturado. Legal. A gente passou sim por esse momento. Sim, a empresa era 3 pessoas. Legal. Aí você fala, cara, quem que vai fazer isso? Tipo, vamos tirar no palitinho, no paroímpa. Sim. Mas nós passamos por isso e só que a gente dividiu muito bem lá. Então nós tínhamos meu papel lá sempre foi, cara, eu tenho que construir uma estrutura tecnológica muito forte. Eu tenho que construir uma estrutura tecnológica escalável, que é a palavra, né? Então, desde escolher qual que vai ser meu provedor de cloud, qual vai ser meu RP, qual tipo de integração, então a gente nascemos dessa forma. Então, o conceito de ser CTO de uma startup, no conceito da Nuve, é decidir de fato qual que era logo, então foi um processo assim, um aprendizado muito diferente, muito enriquecedor, porque você participou de toda a dinâmica até hoje chegar num conceito de vamos dar o próximo passo, agora vamos abrir. Então, assim, uma dinâmica diferente. E o CTO foi só o nome, porque tinha que subir código de madrugada. Quem que tinha que subir código de madrugada? O CTO. Tem que validar se o cliente recebeu a fatura. Quem que tem que validar? O CTO. Tem que ver se a integração com o financeiro está funcionando. É o CTO. Mas o pessoal está fazendo uma reclamação aqui no canal de atendimento que está demorando para responder. É o CTO. Então, assim, tudo era o CTO ou o presidente da empresa que era o CEO, né? Então, assim, era tudo essa dinâmica. Então, de fato, é desafiador e nem todo mundo tem esse apetite, né? Porque você sai de uma camada executiva e entra para uma camada de startup. Então, assim, você perde alguns braços, né? Do tipo, não, isso aí eu vou pedir para um analista fazer, isso aí. Cara, é sentar, mão na massa, trabalhar das 7 da manhã às 10 da noite para que as coisas funcionem. Perfeito, cara. Exatamente. Você, turma, que está de casa aí escutando a gente, além de aqui, a gente consegue trazer créditos para o seu cloud, né? Então, se você é uma startup, se você é uma empresa um pouco maior, que tem um CNPJ com menos de 8 anos, a gente consegue até 2,3 milhões de crédito para você no teu cloud. Então, pode ser Google, Amazon, whatever, né? A gente consegue entrar, fazer um assessment, entender e disponibilizar mais de 2 milhões de reais em crédito para você, tá? Para você, de fato, usar o que você paga em crédito hoje no teu operacional para alavancar o teu time. Então, entra aí landmark.com.br ou landtech.com.br, consulta nosso time técnico, tá? Boa, muito legal, Cauê. E hoje, quais são os principais desafios da Nuve, assim? Vários. A gente continua com vários desafios. O maior deles é quando a gente continuar escalando de forma saudável. Quando eu falo de forma saudável, a famosa boca de jacaré, né? Você cresce em cliente, cresce em receita e continua com custo e headcount lá embaixo. E o principal desafio hoje na área de tecnologia lá esse processo eu preciso? Se eu não preciso, vamos automatizar ele. Ou se eu preciso, como que eu automatizo ele? Então, hoje, o nosso grande desafio de toda empresa que você dá aquela primeira rampada e está se preparando para a segunda rampada nessa rampada, você cria alguns processos para você chegar até determinado patamar e agora você tem que fazer um retrofit desses processos, automatizar muita coisa para dar o próximo passo. Então, hoje, o nosso grande desafio é ganhar mercado com eficiência, com CAC justo e extremamente escalável. Legal. E hoje, como você foi dev, né? Sim. Você foi dev, coordenador, gerente, diretor, enfim. Que dica você dá para a galera que quer um dia sentar numa cadeira de CTO, né, de uma cadeira executiva, e hoje ele é um dev, hoje ele é um
tech lead, um coordenador, quais são as 3 principais dicas assim, que você dá, cara? Olha, pergunta complexa. Mas quando a gente olha o contexto na camada de CTO atualmente, o que eu imagino e dou de dica para a galera, tá? Muitas das vezes, quando a gente chega numa camada de um dev sênior, já nesse patamar, a gente tem que se preocupar muito mais com o negócio do que a camada tech. Porque a camada tech hoje, a gente tem N recursos que a gente consegue evoluir, consegue andar bem. Só que às vezes a gente distancia muito o tech da área de negócio. Então acho que a principal dica é, se você que é dev, você que é sênior, você que é tech lead, foca no que traz resultado para a empresa. Muitas vezes uma linha de código super legal e tudo mais não muda o ponteiro da empresa. Então é estar vinculado diretamente com a área de negócio da empresa. A segunda dica eu acho que é um posicionamento estratégico. A gente olha hoje muitas pessoas olhando hard skill muito forte, assim, eu tenho que aprender a desenvolver em Flutter, eu tenho que desenvolver em XYZ, e acaba deixando para segundo plano desenvolvimento pessoal. Então, falar bem em público, se apresentar bem numa reunião, comunicação. Então, essa é a segunda dica. E a terceira dica é resolver problema. Todo mundo gosta de quem resolve problema, mas quando eu falo resolver problema, não é problema técnico, é problema da empresa. O que isso traduz em resultado? Então, resolver problema complexo é importante para que você construa esses 3 pilares e se torne um CTO. Isso é muito legal, porque eu lembro que eu era dev, eu ficava andando na sala de uma empresa que eu trabalhava grande pra caramba. E aí eu ia na sala dos principais chefes, assim, batendo, tudo bem, bom, tem problema aí para resolver? Tem problema? Brincando, né? Mas eu sempre procurei problemas para resolver, para trazer para o time, etc. Isso traz um diferencial absurdo para a carreira, né? Porque as oportunidades estão atrás dos problemas, né? Assim, todo mundo, quando olha um problema, às vezes, mas isso não é da minha área, isso não é comigo, esse é com a pessoa do RP. Quem consegue traduzir isso é um grande diferencial, porque você junta a capacidade técnica de avaliar bugs, avaliar situações muitas vezes atritadas, para uma camada de, basicamente, negociação, porque resolver problema é negociação. Às vezes você tem que abrir uma negociação com uma determinada área, olha, eu estou vendo que isso daqui está com problema, olhei minha interface aqui, não estou com problema, vamos olhar aí. Então você abre uma negociação, você acaba estabelecendo um laço diferente. Então, essa sua história é perfeita, porque quando você procura problema em outras áreas, você acaba se tornando uma referência. E quando você vira uma referência, o próximo passo é quem da empresa merece o próximo salto. Todo mundo vai lembrar do seu nome. Isso é fato. E isso não tem nível não, viu, cara? Não tem nível. Se você é gerente, se você vai, cara, procura lá, chama as outras áreas para tomar um cafezinho e entende, sabe? Tenta estar bem alinhado com as outras áreas, com os seus pares, né? Acho que é extremamente importante você saber o que eles estão fazendo, quais são os problemas deles e o que você está fazendo para tentar resolver ou para antecipar, enfim, né? Isso não é só para tecnologia, não é só para dev, não é só para dev júnior. Eu acho que isso daí é para todas as áreas, para todos os segmentos, inclusive, né? Porque isso traz relevância para a carreira, não é só para a carreira tech. Eu acho que para a carreira como pessoa, assim, você começa a olhar a empresa, olhar os outros setores com uma ótica diferente, porque às vezes em determinados cenários acaba tendo aquela pequena rincha, né? A área X não gosta da área Y tal, porque demanda muito tal. Então, quando você vira esse elo entre as áreas, você acaba sendo o grande resolvedor e o grande diferencial da carreira, sem sombra de dúvidas. E hoje, quais são os principais projetos de tecnologia, né, que você está desenvolvendo na nuvem para atender o cliente final, para melhorar ainda mais a vida do cliente final? Hoje nós temos um projeto muito bom lá, que já é um sucesso, que é o NuviApp. O NuviApp hoje faz com que o cliente ele consiga assinar a energia por assinatura com a gente em 3 minutos. É como se fosse um banco digital mesmo, tá? Então hoje o nosso grande desenvolvimento é voltado para a melhoria do NuviApp para o cliente final, né? Então, assim, hoje ter mais promoções dentro do app, ter uma camada de benefício dentro do app. Então, dentro do app não é só pagar fatura, é olhar, eu tenho esse benefício, eu tenho esses pontos que eu posso traduzir nessa mercadoria. Então, hoje esse é o grande diferencial que a gente está levando para o cliente final.
E para dentro de casa nós temos o Power Suite, que é todo o processo de gestão de todos os clientes, né? Então eu saber se o Vini está com o desconto adequado, o Vini está pagando tudo em dia, então eu vou oferecer para o Vini um desconto maior, porque o Vini não atrasa, então ele é um ótimo cliente, vou dar um benefício diferente para ele. Então essa é a outra camada interna que a gente está desenvolvendo para criar essa dinâmica e fidelizar cada vez mais o cliente. Que legal, hein, cara? Vai crescer bastante, assim. Tem bastante concorrente nessa área? Temos alguns bons concorrentes, sim, mas o mercado, ele hoje, como os grandes já estão começando a consolidar e tudo mais, então a gente olha 5 bons players e, sem dúvida nenhuma, a Nuve vai chegar em ser o maior, sem sombra de dúvidas. Tecnologicamente, com essa facilidade, eu não acho difícil, né, cara? Como a Nuve é uma empresa de tecnologia... Diferente, né? É de tecnologia e por um acaso, estamos no ambiente de energia renovável, então a gente tem todas as ferramentas necessárias para escalar de uma forma rápida e sustentável, que eu acho que é o principal ponto. E na tua visão, assim, quais são as principais tendências nessa área? Difícil, né, cara? Olhando para o setor de energia em si, né, ou tecnologia também? Hoje, quando eu olho para o setor de energia, eu vejo uma abertura de mercado logo. O que é essa abertura de mercado? Imagina que um cliente hoje tem créditos em saldo, ele pode vender o crédito entre pessoas, né? Então, o meu crédito eu vendo para você, você vende para mim, né? Vende. Isso é legal, hein? Então, isso eu vejo como tendência do mercado, muito, muito drivada pelo nosso sócio José Maurício, que ele é um gênio nessa área, então está bem drivado nisso. E aí, obviamente, quando eu olho a tecnologia nesses próximos passos do setor de energia renovável, eu já vejo a Nuve preparando esse terreno para que quando convergir para esse cenário, a Nuve já está na frente preparada para isso. Então, a gente tem o José Maurício lá na frente, olhando o mercado futurista já, e a Nuve, enquanto tecnologia, relacionamento com o cliente, criando toda essa estrutura para lá na frente dar mais um grande salto assim, exponencial. Que legal, cara, que legal. E hoje você, como executivo, como que você se prepara no dia a dia, né? Como que você, sei lá, vê notícias, se prepara para o próximo dia, para a próxima semana, com o teu time? Como que você se prepara? Eu tenho algumas rotinas pessoais, né? Pelo fato do triatlon, então eu acordo todo dia 5 horas, 4h30 da manhã e vou pro meu treino. Então meu treino demora 1h30, 2 horas e o treino em si só é um momento que eu tô sozinho, tô pensando, não tem barulho, né? Os filhos não estão correndo pela casa e tudo mais. Então é um momento que, além de eu estar pedalando, estar correndo ou estar em processo de natação, eu tô pensando já na semana, pensando no dia. Então eu tô exercitando e já criando a minha rotina durante o dia, né? Então eu já tô pedalando ali, 2 horas de pedal, pensando, cara, tem esse projeto. 2 horas por dia? 2 horas por dia. De 1h30, 2 horas por dia. Então eu já estou ali pedalando, pensando já na dinâmica. Cara, preciso fazer uma reunião com o time técnico, mas esse time técnico já tem que colocar a área de inteligência de dados junto, porque eu vou fazer essa conversão e tal. Então assim, a minha preparação começa às 5 horas da manhã, até umas 7h30, quando acaba o treino, e toma aquele banho e fala, bom, agora eu estou preparado, porque na minha cabeça eu já mentalizei tudo que eu preciso fazer, agora é executar, get it done, vamos executar. Que legal, cara. E você faz um one-to-one, como que você fica mais próximo do time, né, bota online ali a galerinha mais operacional, ao dev júnior, ao sênior, seu gerente, como que é? Sim, eu tenho o processo de one-to-one, porém eu gosto muito de ter projetos diferentes com cada membro do time. Então a gente tem o projeto principal, olha, todo mundo está trabalhando nesse projeto, e eu tenho um micro projeto individual com cada um. Por que eu tenho isso? Porque eu aumento o meu relacionamento com todo mundo do meu time. Então eu falo, cara, olha, isso daqui não está na rotina de dev, que tem essa camada, e com você eu preciso que você resolva esse pequeno problema, essa pequena funcionalidade aqui. Então eu trato diretamente pontos específicos com cada um do meu time. Então cada um do meu time tem um projetinho específico comigo. Voltado para a empresa. Então é legal porque a gente tem um projeto macro que todo mundo tá pitaco e tudo mais, todo mundo trabalha naquele objetivo, e os mini projetos que a gente vai tratando individualmente. Isso eu deixo o time mais próximo
tanto da empresa, também do Cauê, mas aí também eu consigo avaliar individualmente como cada um está no seu dia, se está num dia bom, se está num dia ruim, se está naquela vibe da semana que tudo vai dar errado. Então é legal porque eu vou construindo a sementinha com cada um do time. Isso de todas as áreas, não só dev, mas também a área de inteligência de dados, a área mais financeira e tudo mais. Então eu vou criando esses microprojetos que eu consigo trazer a pessoa mais próximo e eu quebro algumas barreiras que às vezes tem hierárquica entre as empresas. Que legal. Você falou que vocês são um braço da Vivaz Energia, é isso? Exatamente. A Nuve é um braço de varejo da Vivaz Energia. A Vivaz Energia é toda a área de engenharia que constrói todas as usinas solares, né? Então lá tem um time de engenheiros assim, muito bom, que constrói todo, desde o projeto, onde é o terreno, projeto, tipo de terreno, tipo de placa, tipo de inversor e todo o fluxo de construção, que demora de 6 meses para construir uma usina de grande porte, né? E aí a Nuve, depois disso construída, essa usina vai para a Nuve seguir com o processo de captação de cliente. E se eu quiser ser uma usina hoje, como que eu... Hoje a Nuve não atende só as usinas do grupo, né? Não só as usinas da Vivaz, nós temos usinas de outros grupos. Então hoje nós temos uma área comercial que capta também contratos com usinas. Então tem essa vertical que minha usina produz isso, como que a gente faz? Então tem o processo regulatório que tem que ser feito, faz um contrato com a Nuve Energia, a Nuve Energia capta esses clientes, coloca lá e repassa esse montante financeiro. Então se eu estiver lá fazenda, eu compro as placas, vou lá na Enel, falo, eu quero ser uma usina. Mais ou menos. Sigo os padrões da Enel, enfim. E coloca a usina para rodar, entrega essa usina para a gestão da Nuve, a Nuve capta o cliente, faz toda essa gestão. Gestão de CAC, gestão de churn, gestão do próprio cliente, gestão de billing e no final do mês separa o que é o aluguel da usina e repassa diretamente para a usina. Aí no final do mês, não é um split ali de acordo com o pagamento? Não, é no final do mês, faz uma data de corte até por uma questão de gestão, né? Faz a data de corte, olha, esse montante dentro do veículo é da usina, esse montante é da Nuve. Que legal. E que dica você dá para a galera que quer empreender, né? Você já foi, né, executivo, CLTzão na carteira, depois fundador, né? Hoje sócio aí também, né? Isso. Que dica que você dá pra galera que quer empreender assim? Faça isso que você vai se dar bem. Eu acho que o empreender, acho que todo brasileiro deveria empreender. Pelo menos uma vez na vida. Pelo menos uma vez na vida tem que empreender. Quando você está numa linha ainda CLT, estagiário e começando ali, você tem uma visão do empreendedor diferente. Quando você começa a empreender, você olha para o empreendedor do seu lado e fala, cara, esse cara é um gênio, é um herói. A gente tem um sócio muito forte que é o governo ali, que às vezes passa uma rasteira na gente com relação a impostos e tudo mais. Porém, todo mundo tem que hoje empreender de alguma forma. E a dica, acho que a principal dica é empreender em conjunto. Quando eu falo em conjunto se você está num emprego, consegue algumas horas após o seu trabalho, de 2 a 3 horas, construir uma ideia e colocar essa ideia em prática, é o melhor dos momentos. Porque você tem a solidez financeira que não vai afetar você, então você consegue ainda pagar as contas ali e tudo mais no seu salário mensal. E começa a construir a ideia, começa a construir a sementinha, e aí você vai se deparando com algumas dificuldades que ninguém passa enquanto não empreende. Mas qual vai ser meu canal de distribuição? Será que meu cliente vai ver valor? Como que é tributado isso? Como que eu vou pagar de imposto? Mas como que eu vou reter esse cliente? Então você começa a construir essa ideia. Então quando você começa a ficar mais madura e você começa a ter uma visão mais clara, aí é hora de pular na piscina. Enquanto isso, não. Enquanto isso, acho que é importante você construindo com uma solidez financeira até para você conseguir respirar. Tem conta do dia a dia, porque senão uma coisa mistura a outra, né? A gente fala para não separar muito a visão profissional da pessoal, mas as duas são iguais, não mudam. Então essa é a dica que eu dou. Empreenda, mas empreenda com a cautela de uma segurança para que você consiga manter o seu trabalho e você construir aos poucos, ainda porque... o processo, são doses homeopáticas, não é que a virada de chave ela é tranquila, ela não é aquela virada de chave muito brusca assim, que causa muito impacto. Indicadores, você usa muito indicadores ou ainda não na correria? Usamos muito indicadores. Quais são os principais indicadores? Hoje, quando eu olho na visão tech, a gente tem indicadores de saúde das aplicações, então a gente monitora a saúde das aplicações para saber
se de fato ela está funcional e se o cliente final está encontrando alguma dificuldade. Então a gente tem uma métrica lá para saber se a saúde dos dispositivos. Isso para a visão tech. Para outra visão tech, a gente tem uma visão de qualidade de roadmap, porque a gente às vezes olha muito na camada de roadmap o prazo. Olha, eu tenho que entregar essa funcionalidade dia 10. Mas se você entregar ela dia 10, você vai entregar ela não tão bem integrada com alguma outra aplicação que precisa. E aí isso vai dar um delay, vai dar algo. Então eu olho muito, olha, vamos perder 2 dias, mas a gente entrega isso com qualidade. Então a gente olha muito a qualidade do código. E quando a gente olha na visão um pouco mais de inteligência de dados dentro da nuvem, que também é junto com tecnologia, a gente olha muito a eficiência da carteira, para entender a persona. Então, quando a gente olha o cliente, a vida útil do cliente, esse cliente está pagando em dia? Por que ele não pagou em dia? Qual que é a diferença? O que eu preciso fazer para ele pagar em dia? Qual é a comunicação que eu tenho que mandar para ele? Ele atrasou, mas ele atrasou por quê? Então a gente coloca aquelas métricas para saber quantos por cento da carteira está pagando em dia, quantos atrasa de 0 a 5, quantos aqui, qual que é o risco dessa carteira. Então tem a visão tech e a visão de negócio. Então tem essas 2 camadas e os operacionais e as métricas bem definidas para cada um delas. Que legal, cara. Hoje tem um time de qualidade lá, testando, validando? Temos um time de qualidade que olha e valida o código, e aí valida antes do pitch de produção, né? Porque depois sobe de produção vira aquele caos, né? Mas a gente tem toda uma rotina de teste antes, porque como o app ele é 100% integrado e o grande diferencial dele é trazer o cliente para dentro do app e consumir o app, então a nossa preocupação é que o app não tenha delay, não trave, não tenha bug. Então assim, a nossa rotina de teste em cima do app ela é bem constante e existe muita cautela na hora de subir para a produção. Então a gente sobe uma pré-produção antes, testa com um grupinho lá, valida, fala, gente, tem que quebrar. Acha aí, quebra o app. E aí, não conseguimos. Tá, então vamos subir para produção agora e pode subir que teoricamente não teremos problemas, mas na prática é um pouco diferente. Mas normalmente a gente tem tido muito sucesso, assim, tem pouco bug em produção. Isso é um diferencial desse time que está com a gente, que os caras são muito bons. Que legal, cara, que legal. E qual que é a importância ali que você enxerga? Né? Óbvio que tem uma baita importância, mas como que você mescla as solicitações da área de negócio com as demandas de tecnologia nas sprints, né, do time? E como que você lida com tudo isso? Como você prioriza tudo isso? Eu tenho um modelo de criar sprints um pouco diferente. A nossa sprint lá dura 1 semana. Então eu pego um projeto muito grande e quebro ele semana a semana. Então eu vou dar um exemplo básico aqui. Imagina que a gente está criando uma plataforma nova. Olha, essa semana a tela de login tem que estar pronta. Eu não vou falar de nada que não seja a tela de login. Então a tela de login tem que estar perfeita. Na próxima semana, a tela de cadastro. Então eu vou quebrando o grande projeto em sprints semanais. E por que eu faço isso? Porque sempre tem novas solicitações de negócio, que é o que dá o core da empresa, né? O que faz a empresa movimentar. Então, como eu tenho essas micro sprints semanais, eu consigo priorizar a camada de negócio. Então, olha, parte do time faz essa e a outra parte, olha essa camada aqui, que é aqueles projetos pessoais que eu comentei. Olha, esse pequeno probleminha aqui, você, fulaninho, vai trabalhar diretamente comigo para a gente trabalhar dessa camada, dessa forma. Então eu quebro a grande sprint em pequenas sprints e consigo dar atenção integral para o time de negócios para sempre evoluir o produto sem impacto no roadmap total e sem impacto no produto final. As sprints são de quanto tempo? 1 semana. Caçado, 7 dias. 7 dias. Legal. E vocês trabalham com StoryPoint lá ou não? Sim, trabalhando com StoryPoint, aí a gente pega, olha onde está o ponto final, avalia, cara, vou seguir ou não sigo, espera, dá um pause nesse e volta, porque quando você volta tá lá estancadinho, bonitinho, e se der um problema você volta, restaura até onde está funcionando. Que legal. E que conselhos você daria para os jovens, né, para a galera que inspira a seguir na área de tecnologia, né, e olhar para negócios também, né? Eu vou para negócio dentro de tecnologia, ou a galera que está lá, que dica que você dá? Acho que para quem está começando e quer área de tecnologia, eu acho que tem que ter um background interessante em tecnologia. Hoje nós temos algumas IAs que nos ajudam a avançar muito mais rápido no aprendizado, né? Mas
no meio do caminho aí tem que achar o ponto certo da virada de chave e entrar no negócio. Independente da empresa, fazer parte do negócio. Mesmo porque, quando a gente olha a camada de tecnologia, a tecnologia muitas das vezes é meio para um objetivo. Então, quando a gente olha ela como meio, você entende que você tem que ter um background muito bom, tem que ter uma estrutura forte, mas você tem que estar pensando no negócio lá na frente. Então, a grande dica que eu dou para quem está começando agora com tech é: crie uma base sólida, mas fique atento que tecnologia ele é meio. Você tem que estar sempre de olho no negócio, o que muda o ponteiro do negócio, o que faz o que esse meio diferencia o produto final. Cara, é assim, é inquestionável, né? Todos os CTOs, todo mundo que vem aqui fala a mesma coisa. Assim, tecnologia é um meio, né, de fato. Tecnologia assim, pode ser Python, C#, Java, ou whatever, né? Tá resolvendo o problema de negócio, né? Tá atendendo a companhia, né? Tá trazendo eficiência, né? O negócio está se sentindo confortável com a entrega. Tecnologia é um meio, né? É um meio. Porque assim, há um tempo atrás eu tive um colaborador, e ele era muito bom mesmo, assim. Só que ele colocava a culpa no usuário final. E assim, mas é porque eu fiz o melhor código em Python aqui e eu não sei por que não funciona. Eu falo, cara, você não tem que perguntar para mim. Senta com o usuário lá, ele vai te falar qual que é o problema. Eu sei que você é super especialista nisso, você é o melhor cara de Python que eu já vi na vida. Mas, cara, se você não sentar lá com o usuário e entender, você sempre vai ter esse ponto, essa lacuna que o seu produto não tá bom. E aí ele era um pouco resistente assim e tal. Quando eu consegui destravar isso dele, ele começou a falar com o cara na ponta e tudo mais, ele falou assim: Cauê, o problema não estava no meu código. O problema estava numa integração externa, tal, que eu não estava vendo. Eu falei, cara, tudo bem, resolve. Então, assim, o cara na ponta, o usuário na ponta, ele não quer saber se você está fazendo em Python, se a integração com a API X demorou X de latência. Ele quer o produto resolvido e funcional. Então, nós da camada de tecnologia temos que fazer essa tradução. Por isso que a gente é meio, né? É meio com tradução, né? Eu tenho que traduzir essa dor em alguma coisa. Então, a área de tecnologia é igual ao médico. Estou com dor de cabeça. Cara, vamos analisar. Às vezes não pode ser a cabeça. É outro lugar que a causa é a dor de cabeça. Então, assim, isso é muito interessante. E que legal que vários CTOs têm essa mesma linha, porque eu me sinto muito feliz, porque acho que é o caminho do sucesso, onde a gente consegue um diferencial muito bom. Que legal, hein? Que bate-papo legal, hein, turma? Eu tô bem feliz aqui com o Cauê, né? E se você tem algum problema hoje, tá, na tua empresa, né? E, sei lá, tem um pain point, não tem o dinheiro para desenvolver ou para fazer. A gente aqui da Lend faz um assessment na tua empresa, entende qual é esse problema, cria uma concepção de produto em cima desse teu problema, mostra para você como que eu vou resolver esse problema, em quanto tempo eu vou resolver esse problema, quanto que eu vou te trazer de eficiência para resolver o teu problema com o time interno aqui da fábrica. E na sequência, se você não tiver dinheiro, a gente cria um business case para apresentar para o teu CFO. O teu CFO ver que de fato vai trazer eficiência, dinheiro para a empresa. E aí sim a gente constrói isso em conjunto, tá? A gente aloca o recurso para você. Se você tem uma empresa aí que já aloca os recursos para você, a gente consegue ser mais agressivo, diminuir isso, trazendo eficiência de novo para você. E se você não gostar do recurso alocado, eu troco o recurso e não te cobro nada, tá? Então, entra no site lendtech.com.br, chama nosso time comercial pelo WhatsApp e vamos conversar. E, Cauê, para finalizar, cara, você tem alguma dica, quer falar sobre a nuvem, o que você quer passar para a galera? Não, eu acho que o grande ponto aqui é falar um pouco mais da nuvem. Eu acho que a nuvem aí, vocês vão ver ela nos próximos capítulos aí, vai ser com certeza uma big tech no setor de energia. E com certeza nós vamos ser aí um unicórnio. Então pode anotar aí, o próximo unicórnio vai chamar Nuvem Energia. Animal. Estamos aqui à frente de um futuro milionário que sabia milionário. Legal, obrigado galera. Um abraço, se inscrevam.